Numa pequena cidade nos arredores de Washington, D.C., nasceu uma menina com uma dádiva rara, dessas que parecem ser sopradas pelo vento. Desde cedo, a música fluía como se fosse parte dela, uma força silenciosa e poderosa. Seus primeiros anos foram marcados pela sensibilidade em captar melodias e nuances que os outros tocavam apenas de passagem. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101 e neste vídeo nós iremos te dizer por que você deveria conhecer a incrível Eva Cassidy. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. Embora a voz de Eva Cassidy tenha sido descoberta nos recantos modestos de igrejas e eventos locais, foi apenas na década de 1990 que ela começou a gravar. Lançou o álbum The Other Side, em parceria com o cantor Chuck Brown. Uma combinação que unia os estilos distintos dos dois artistas. E apesar de não ter um sucesso comercial imediato, a gravação trouxe aos poucos visibilidade à jovem cantora. As apresentações ao vivo, principalmente nos clubes noturnos de Georgetown, passaram a chamar a atenção. Algo sobre Eva Cassidy conseguia fazer com que cada nota soasse única, verdadeira. Ela cantava como se cada música fosse uma confissão. Eva Cassidy nunca foi do tipo que busca o estrelato. Tímida, ela se escondia por detrás de suas melodias, preferindo o conforto da música a qualquer luz de palco. O que a diferenciava era a sua capacidade de interpretar gêneros diversos com igual intensidade e precisão. Em 1993, Cassidy foi homenageada pela Washington Area Music Association com um prêmio Grammy, na categoria vocalista jazz tradicional. E no ano seguinte, ela foi convidada para se apresentar no mesmo evento e escolheu cantar uma versão da canção Over the Rainbow. A crítica do Washington Times sobre esse evento chamou a sua apresentação de um showstopper. E eu simplesmente adoro essa expressão showstopper. É uma expressão que eu tenho para minha própria vida. O que seria uma performance, ou uma apresentação, ou uma versão showstopper? Não é aquela música ou aquele artista que você ama de paixão, que quer se descabelar quando ouve, ou quer se jogar do alto de um prédio. É simplesmente uma versão ou uma performance a qual você nunca apreciou, você nunca ouviu aquela canção, ou aquela maneira, ou aquela performance. Mas quando você a ouve pela primeira vez, você simplesmente tem aquela sensação de que o mundo parou, que o tempo parou e você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Do 2 a 3 de janeiro de 1996, o material para um álbum chamado Live at Blues Alley foi gravado no Blues Alley em Washington, D.C. E devido a uma falha técnica na primeira noite de gravação, apenas a gravação da segunda noite foi utilizável, com 12 músicas lançadas no álbum resultante. Apesar de que o conjunto completo das 31 músicas gravadas naquelas duas noites foi lançado 20 anos depois como um álbum chamado Nightbird, em 2015. Insatisfeita da forma como soava por conta de um resfriado, Eva Cassidy estava relutante em lançar este álbum. Porém, ela finalmente cedeu com a condição de que a faixa de estúdio, All Had a Golden Thread, a música favorita de Eva Cassidy, fosse incluída no lançamento
e que eles começassem a trabalhar em um álbum de estúdio a ser produzido posteriormente. A apreensão inicial de Eva em produzir e lançar esse álbum, ela se mostrou de uma maneira completamente infundada, pois os críticos locais e o público responderam positivamente. O Washington Post comentou que ela poderia cantar qualquer coisa: folk, blues, pop, jazz, R&B, gospel, e fazer soar como se fosse a única música que importasse. Do jazz ao blues, do folk ao gospel, Eva Cassidy transformava qualquer canção em uma experiência singular, profunda. Em gravações como Fields of Gold e Over the Rainbow, sua voz tocava o coração de quem ouvia, como se contasse uma história antiga e pessoal. Lançado póstumamente, o álbum Songbird, de 1998, mostrou a potência de sua voz ao mundo e inesperadamente alcançou as paradas da Billboard. E esse trabalho permaneceu em relativa obscuridade por 2 anos, até ser tocado pela BBC Radio 2, primeiramente por Paul Jones e depois por Mike Harding. E logo em seguida foi apresentada pelo famoso Terry Wogan em seu programa de amplo alcance intitulado Wake Up to Wogan, seguindo exatamente a recomendação do seu produtor Paul Walters. E logo após isso, o álbum vendeu 100.000 cópias nos meses seguintes. O New York Times falou de sua voz soprano com uma ampla e aparentemente fácil gama, tom infalível e um dom para frasear que às vezes era eloquente ao ponto de fazer parar um coração. Antes do Natal de 2000, o famoso programa Top of the Pops 2, da BBC, exibiu um vídeo de Eva Cassidy cantando Over the Rainbow. O que resultou numa escalada constante do álbum Songbird nas paradas do Reino Unido das semanas seguintes. Assim como o programa Tonight with the Trevor McDonald da ITV exibiu um artigo sobre Eva Cassidy, e a partir disso o álbum começou a liderar as paradas. Filmado no Blues Alley em Washington DC por um amigo com uma filmadora na mesma noite em que o álbum foi gravado, o vídeo se tornou o mais solicitado já exibido no programa Top of the Pops 2. O crítico Alex Petridis, do The Guardian, escreveu: há um apelo emocional inegável em ouvir uma artista que você sabe que morreu na obscuridade, cantando uma música sobre esperança e um mundo místico além da vida cotidiana. E para você ter uma ideia do alcance deste programa, desta gravação e deste álbum, simplesmente Paul McCartney, Eric Clapton e o lendário Mick Fleetwood estavam entre seus novos fãs. O crítico de jazz Ted Gioia escreveu: você pode ficar tentando descartar a sensação Cassidy como uma resposta triste à história da vida abreviada da cantora, em vez de dar uma medida à sua arte. Mas não se engane, Eva Cassidy era um grande talento, cuja obscuridade durante a sua vida foi quase tão trágica quanto sua morte precoce. Songbird, desde então, alcançou um sucesso significativo nas paradas da Europa, sendo certificado por 6 vezes de platina no Reino Unido, com 1.840.000 cópias vendidas. E embora até aquele momento relativamente desconhecido nos Estados Unidos, o álbum por fim acabaria sendo certificado com um disco de ouro por lá também. A canção Over the Rainbow teve um impacto instantâneo, levando milhares de pessoas a se questionarem como uma artista tão incrível poderia ser praticamente desconhecida,
Os comentários emocionados dos fãs e dos artistas eram unânimes. Sting, ao ouvir a sua interpretação da canção Fields of Gold, comentou que ela havia dado à canção uma profundidade com a qual ele próprio nunca sonhara. A admiração entre seus pares e a crítica musical era quase mágica, e a comparação com outros nomes inevitável. Infelizmente, Eva Cassidy jamais viveu para ver o alcance da sua voz. Diagnosticada com melanoma aos 33 anos de idade, a sua batalha foi curta, pois ela veio a falecer em novembro de 1996. Mesmo assim, Eva Cassidy deixou uma marca indelével na música. O seu trabalho não era guiado por vaidade ou fama, mas por uma pureza que raramente se encontra. Songbird, Imagine, Time After Time e outros álbuns póstumamente lançados continuam a ser redescobertos e ouvidos como verdadeiras joias musicais escondidas. Após a sua partida, o mundo conheceu Eva Cassidy de maneira inesperada. E hoje, milhões de ouvintes em todo o planeta descobrem a sua voz suave, quase como um segredo compartilhado em um sussurro. Ela não se tornou apenas uma artista famosa. Eva Cassidy tornou-se um símbolo de autenticidade, uma lembrança viva de que a música verdadeira transcende o tempo. Ela mostrou que sonhos podem ser realizados, mesmo quando a sonhadora já não está mais entre nós. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.